Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Então, agora a gente vai começar o segundo vídeo do módulo de reologia, tá? Então, no primeiro vídeo a gente viu a parte de conceitos básicos de unidades de medida e também regimes de escoamento ou regimes de fluxo, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos fluidos viscosos. Então, o comportamento dos fluidos que são puramente viscosos, né? Assim como a gente pode classificar os fluidos de perfuração e os fluidos de completação como assim sendo puramente viscosos, né? Então, a gente pode defini-los pela razão entre tensão e taxa de cisalhamento, tá? Então, se a gente coloca essa relação tensão e taxa em um gráfico, né, a gente vai ter o que a gente chama de curva de fluxo, né? Então, sempre que se falar de curva de fluxo, a gente está falando em uma curva em que a gente tem a relação tensão e taxa, tá? E expressando isso matematicamente, a gente vai ter uma equação de fluxo, tá? E aí, os diferentes tipos de fluido, a gente vai conseguir encaixar em algumas equações matemáticas, tá? Em alguns tipos de curva de fluxo. Então, comumente aqui a gente vai ter em A, por exemplo, um fluido que é newtoniano, tá? Então, esse fluido em A, percebam que é uma linha reta que começa aqui a partir do ponto zero, né? Então, aqui a gente vai ter um fluido como a água, por exemplo, tá? Que vai ter esse comportamento linear, né? De tensão com taxa, tá? Em B, a gente já vai ter um fluido que a gente chama de binghamiano ou plástico ideal. Então, percebam que aqui ele não vai começar a partir do ponto zero, zero. Ele vai ter aqui no início, né? Um certo valor de tensão, né? Que a gente vai chamar aqui de limite de escoamento, tá? E aí, a partir desse valor aqui de tensão, que essa curva vai começar e depois vai ter um comportamento semelhante à curva de um fluido newtoniano, tá? Depois a gente vai ter o comportamento aqui em C, tá? Então, essa curva em C vai partir aqui do zero, né? Do zero, zero, assim como um fluido newtoniano, mas percebam que o gráfico ele não é mais uma reta, e sim uma curva, né? Uma curva, tá? Então a gente vai ter esse comportamento que a gente chama de pseudoplástico, tá? Em D, a gente também vai ter um material, né? Que a curva vai começar aqui do zero, zero, né? Assim como o fluido newtoniano. Também vai ser uma curva, né? Mas aqui vai ser uma curva ascendente, né? E aqui a gente chama o material que tem esse perfil de material dilatante, certo? E por fim, a gente também está apresentando aqui os fluidos que vão ter um comportamento que a gente chama de comportamento plástico ou pseudoplástico com limite de escoamento, tá? Por quê? Porque aqui, veja só, a gente vai ter uma curva semelhante à do fluido pseudoplástico, que é em C, é uma curva, né? Só que ela não parte aqui do zero, né? Esse material ele também vai apresentar aqui um limite de escoamento, tá? Assim como o fluido binghamiano, tá certo? Então, por isso que ele vai ser um plástico ou plástico com limite de escoamento. E representando esses comportamentos em termos de curvas de viscosidade, tá? Então, a curva de viscosidade, a gente vai ter uma relação, né? Da viscosidade em função da taxa de cisalhamento. Quando a gente tem um fluido que a gente chama de newtoniano, então vejam que a viscosidade ela vai independer da taxa de cisalhamento, tá? A viscosidade não vai variar. Já se a gente tiver um fluido que a gente chama de pseudoplástico, aí sim a viscosidade vai variar em função da taxa e essa viscosidade ela vai diminuir com o aumento da taxa de cisalhamento, tá bom? Por outro lado, se eu tiver um material dilatante, né, que era aquela curva de fluxo ascendente, partindo do zero,
aí a gente vai ter uma viscosidade que vai aumentar com o aumento da taxa de cisalhamento, tá bom? Então, aqui, representando graficamente os fluidos newtonianos, a gente tem aqui à esquerda a curva de viscosidade, que é a viscosidade em função da taxa de cisalhamento, e aqui à direita a gente vai ter a curva de fluxo, né, que é a tensão em função da taxa, tá? Então, percebam que a viscosidade, ela não vai mudar com a taxa de cisalhamento, né? Então, se eu disser, por exemplo, que a viscosidade da água é 1 cp a 20 graus Celsius, eu não preciso informar a taxa de cisalhamento que foi feita essa medida, né? Por quê? Porque essa viscosidade não vai variar em função da taxa, tá bom? E aí a gente vai ter uma curva de fluxo que vai partir aqui do zero, né? Uma reta ascendente, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo da medida de viscosidade de um óleo mineral, né? Que é um fluido newtoniano. Então percebam aqui que a curva em vermelho, que é a de viscosidade, ela não vai alterar, tá? Em função da taxa. Então, aqui o eixo está 1 sobre segundo, então essa é a taxa de cisalhamento. E aqui à direita a gente tem Pascal segundo, que é a viscosidade, tá? Aqui no eixo da esquerda a gente tem a unidade de Pascal, que é a unidade de tensão, tá? Então percebam aqui que a curva de fluxo, que é assim azul, vai partir do zero, né? Uma linha reta aqui para o óleo mineral, tá? Então, qual vai ser a diferença, né, entre as diferentes curvas de fluxo para fluidos newtonianos, né? Vai ser a inclinação dessas curvas, tá? E aí, quanto maior a viscosidade do material, maior vai ser essa angulação, maior vai ser essa inclinação, tá? Então, percebam aqui, por exemplo, que a água vai ter uma inclinação tal que é menor do que a inclinação do óleo, né? Então, o óleo tem uma viscosidade maior. Por outro lado, a glicerina, né, vai ter uma inclinação ainda maior, já que a viscosidade dela é bem maior que a viscosidade da água e também maior do que a viscosidade do óleo, tá bom? E a gente viu, né, lá na expressão de Newton, né, que viscosidade, né, a relação entre tensão e taxa, né? E a gente chama aquela viscosidade da lei básica de viscosidade dinâmica, tá? Quando a gente tem um fluido que é newtoniano, aquela expressão, tensão em função de taxa, a gente vai dar o nome de viscosidade absoluta, tá? Por que absoluta? Porque eu não preciso informar valor de taxa para dizer qual é a viscosidade do material, já que essa viscosidade ela não vai variar com taxa, tá? Já quando eu tenho um fluido que é não newtoniano, né, e a viscosidade vai depender da taxa de cisalhamento, a gente vai chamar aquela relação, né, de tensão sobre taxa de viscosidade aparente, tá? Então, por que aparente? Porque quando a gente informa esse valor de viscosidade, a gente sabe que essa viscosidade vai estar atrelada a um valor de taxa, tá? Então, para comparar um fluido com algum outro fluido, ou com esse mesmo fluido com o tempo, eu preciso saber qual a taxa de cisalhamento que estava sendo aplicada para a determinação daquela viscosidade, tá bom? Então, quando a gente tem fluido newtoniano, a gente está falando de viscosidade absoluta, né? E aqui, quando eu falo de fluido não newtoniano, a gente fala de viscosidade aparente, tá bom? Bom, então, nos fluidos não newtonianos, a gente vai poder ter uma classificação em dois grupos diferentes, tá? Então, a gente vai ter uma viscosidade em função de taxa de cisalhamento, e daí a gente vai poder enquadrar os fluidos como pseudoplásticos, dilatantes ou plásticos, né? E a gente também vai ter a viscosidade do material em função do tempo, tá? Então, nesse caso, é aplicado uma taxa de cisalhamento constante. E aí a gente vai conseguir classificar os fluidos não newtonianos como tixotrópicos ou como reopéticos, tá? Que a gente vai ver os gráficos mais à frente. E nós vamos ter diversos exemplos no nosso dia a dia de fluidos que são pseudoplásticos, tá? Então aqui a gente tem
emulsões, suspensões, polímeros em solução, produtos farmacêuticos, o próprio sangue e os fluidos de perfuração, tá? Então aqui a gente tem um gráfico de um fluido pseudoplástico, tá? Em azul a gente tem a curva de fluxo, né? Então, tensão em função da taxa, né? Percebam aqui a curva partindo do zero, né? E aqui a curva de viscosidade, né? Viscosidade em função da taxa, né? A viscosidade diminuindo com o aumento da taxa de cisalhamento, né? E aí, qual vai ser o efeito do cisalhamento nesses fluidos pseudoplásticos, né? Como que ocorre essa diminuição de viscosidade com o aumento da taxa, tá? Então, por exemplo, se eu tiver argila nesse fluido, né, eu vou passar aqui de um estado desorganizado, né, dessas placas de argila, para um estado de orientação dessas placas de argila na direção do fluxo. Na hora que a gente tem essa orientação, a gente acaba facilitando a fluidez do material e assim diminuindo a viscosidade, certo? Se eu tiver cadeias poliméricas nesse fluido, na hora que eu aplico essa taxa de cisalhamento, eu vou favorecer o estiramento dessas cadeias, tá? Que antes vão estar ali enoveladas, né? Não vão estar orientadas e com a taxa de cisalhamento eu vou favorecer o estiramento dessas cadeias e quando eu estiro essas cadeias eu acabo reduzindo a viscosidade, tá bom? Então dando aquele efeito pseudoplástico, né? De diminuição de viscosidade com aumento da taxa. Se eu estiver trabalhando com uma emulsão, né? Então, as gotas dessa emulsão, elas vão acabar deformando quando eu aplico a taxa de cisalhamento, tá? E quando elas estão deformadas, a gente vai acabar promovendo uma diminuição da viscosidade do sistema, tá? Da mesma forma, se eu tiver com um sistema com diversos agregados, a aplicação dessa taxa de cisalhamento vai promover a desagregação desse material, tá? E na hora que eu desagrego, eu acabo aumentando a fluidez desse sistema e assim reduzindo a viscosidade desse fluido que é pseudoplástico, tá bom? E aqui a gente vai mostrar uma curva de fluxo e uma curva de viscosidade para um fluido pseudoplástico, tá? Então aqui vejam que na curva de fluxo o fluido que é pseudoplástico, ele vai apresentar três regiões, tá? Então, primeiro, vejam que a menores taxas, essa curva aqui no início, ela se assemelha a uma curva de um fluido newtoniano. Então, percebam que é uma reta, tá? Então, a viscosidade, né, que é o coeficiente angular dessa reta, não vai mudar, né? Então, a gente tem aqui uma faixa em que a viscosidade é constante, né? E isso é ilustrado aqui na curva de viscosidade por essa região 1, tá? Que em baixas taxas, essa viscosidade não vai variar com o aumento da taxa, tá? Bom, depois a gente vai ter aqui uma segunda região, né, que a gente tem uma inclinação diferente dependendo da taxa de cisalhamento, né? E aqui a gente tem esse comportamento de diminuição da viscosidade com o aumento da taxa, tá? Que fica aqui no gráfico de viscosidade, na curva de viscosidade, representado por essa região 2, tá? Que a viscosidade vai diminuindo com o aumento da taxa, certo? E finalmente a gente tem aqui essa terceira região, que também é uma reta, tá? Então, aqui a viscosidade também não aumenta com o aumento da taxa, tá? O que é representado aqui por essa faixa 3 na curva de viscosidade, tá? Então, o que, que vai acontecer? Então, nessa primeira faixa, em que a gente tem uma taxa de cisalhamento que é pequena, né? Então, o movimento browniano das cadeias, das partículas que estão solubilizadas ou dispersas no fluido, esse movimento ele vai ser superior a uma possível tendência de orientação desses materiais na direção do fluxo por indução da taxa de cisalhamento,
tá? Então, por isso, a viscosidade ela não vai ser alterada, tá bom? Quando eu chego numa taxa de cisalhamento maior, né? Então vai chegar um ponto em que essa taxa ela é suficiente para se sobrepor a esse movimento browniano do material, né? Então o material está dissolvido, ele tem um grau de liberdade, ele tem uma movimentação, mas se eu chegar numa taxa de cisalhamento mais elevada, eu vou conseguir induzir, é, é, alinhar, né, essas cadeias, essas partículas na direção do fluxo, tá? Então assim eu vou conseguir fazer com que essa viscosidade diminua, tá? Que o material ele fique mais fluido, tá bom? E nessa terceira faixa, nessa região 3, o que vai acontecer? Eu vou ter que todas essas cadeias já estão alinhadas na direção do fluxo. Todas as partículas já estão desagregadas, né? Já está todo mundo ali orientado. Então, eu não tenho mais como desfazer nenhum agregado, como orientar nenhuma plaquinha de argila para ficar nessa direção do fluxo, tá? Então, por isso aqui a viscosidade ela não vai mais ser alterada, mesmo com aumentos sucessivos na taxa de cisalhamento, tá bom? Então, tá todo mundo já orientado na direção do fluxo. Então, por isso a gente vai ter essas três regiões. Então, primeira região, a taxa de cisalhamento, ela é muito baixa em relação ao movimento browniano, né? Então, a viscosidade ela não vai alterar. Essa segunda faixa, aqui a gente já vai ter esse comportamento de diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, né? Porque a gente vai ter uma orientação das cadeias na direção do fluxo, né? Uma desagregação das partículas, uma orientação desse material, então a viscosidade ela vai caindo, né? E a terceira faixa, a gente já tem todas essas partículas já orientadas na direção do fluxo e aumentos sucessivos na taxa de cisalhamento não conseguem promover nenhuma redução a mais, né, nessa viscosidade, tá? Então a viscosidade ela vai ficar constante. Então aqui a gente tem um exemplo de uma curva de fluxo e uma curva de viscosidade para uma solução de carboximetilcelulose, tá? Então percebam que aqui o comportamento é de um fluido pseudoplástico com um limite de escoamento, tá? Então vejam que a curva de fluxo aqui em vermelho, né, tem uma curvatura semelhante daquela apresentada para o fluido pseudoplástico, mas essa curva ela não parte do zero, né? Vejam que aqui a gente tem um limite de escoamento, né? Aqui próximo a 50 Pascal, tá bom? Então, por isso o pseudoplástico com limite de escoamento, né? E a curva de viscosidade, né? A gente tem aqui uma diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, tá bom? Então, a gente também vai ter fluidos de perfuração, né? Que a gente vai poder classificar como fluidos binghamianos, né? Ou plástico ideal, né? Um exemplo, né, que a gente até citou quando a gente estava falando de fluxo tampão no vídeo passado, né, é o exemplo da pasta de dentes, tá? Então, no tubo, né, da pasta de dentes, a gente tem que aplicar uma força que seja suficiente para essa pasta escoar, né? Se a gente aplicar uma força muito pequena, essa pasta não vai sair, né? Da mesma forma, a gente tem para o ketchup, né? Se a gente pegar, começar a bater ali na base, né, do frasco do ketchup e colocar uma força muito pequena, esse ketchup ele não vai sair, né? Mas se eu aplicar uma força suficiente, o material ele vai sair do frasco, né, esparramando, né? Então, porque eu apliquei uma força superior ao limite de escoamento do material, né? Porque esse tipo de fluido, o fluido binghamiano, ele vai apresentar um limite de escoamento, né? Então, eu tenho que aplicar uma força tal, uma força de um determinado valor, característica para esse material, para que ele comece a fluir, né? E uma vez fluindo, ele tem um comportamento similar a de um fluido newtoniano, né? Então, a gente vai ter esse tipo de curva de fluxo aqui em azul, né?
que a gente tem um material que tem um limite de escoamento, então aqui em 29, né, para uma pasta de dentes, e a partir daqui a gente tem uma reta, né, semelhante ao que seria uma curva de um fluido newtoniano, né? E aqui em vermelho a gente vai ter a curva de viscosidade, então viscosidade diminuindo aqui com o aumento da taxa de cisalhamento, tá bom? Então, uma outra classificação que a gente viu no início desse vídeo foi a de fluidos dilatantes, né? Então, os fluidos dilatantes, eles vão ter um aumento de viscosidade com um aumento da taxa, tá? Como apresentado aqui nessa curva de viscosidade, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Talvez o mais famoso seja das suspensões de amido, né? Que a gente tem alguns vídeos virais em que se faz como uma espécie de piscina dessa suspensão e colocam as pessoas para andar rapidamente sobre essa suspensão. Quando elas andam rapidamente, né, essa viscosidade aumenta e aí elas não afundam, né? Por outro lado, se elas vão passando muito devagar, né, o material ele acaba com uma viscosidade menor e a pessoa acaba afundando nessa piscina, né, em função dessa maior ou menor tensão que é aplicada sobre essa suspensão, tá? E aqui a gente tem exemplo de um fluido dilatante, né? Então percebam aqui a curva de viscosidade em vermelho, né, que vai aumentando com a taxa, né? E também aqui a curva de fluxo que está em azul, né, que é de tensão em função da taxa, né? Aqui partindo do zero. Mas aí, para os fluidos que vocês vão trabalhar em campo, a gente vai ter um comportamento inverso, né? Que é o quê? Que é o de diminuição da viscosidade com aumento da taxa, tá? Conforme apresentado aqui nessa curva de viscosidades, né? Então, a gente vai aumentando a taxa de cisalhamento, vai diminuindo a viscosidade, né? E aí a gente vai conseguir encaixar as propriedades desses fluidos em alguns modelos, tá? Então, a gente pode encaixar as propriedades, né, como sendo a de um fluido pseudoplástico, né? Pode encaixar como sendo a de um fluido bingamiano, que também é chamado de plástico ideal, ou como sendo a de um fluido plástico, né? Que é também conhecido como fluido pseudoplástico com limite de escoamento, né? Então, para o fluido pseudoplástico, a gente vai ter uma curva semelhante a essa aqui, da do plástico, mas a viscosidade não, né? A curva aqui de fluxo vai partir aqui do zero, né? Quando a gente já tem um fluido plástico, aí a gente vai ter aqui um limite de escoamento, né? Então, a curva de fluxo vai partir de um determinado valor de tensão. E também aqui a gente pode encaixar esse comportamento como sendo de um fluido bingamiano, né? Então, a gente vai ter aqui um limite de escoamento, né? E a partir daí, essa curva vai ser semelhante à de um fluido newtoniano, tá? Então, a partir dos dados que a gente obtém em campo, a gente vai colocar esses materiais, por exemplo, num Excel, né? E daí vai extrair em qual modelo esse fluido vai se encaixar melhor, tá? Aqui a intenção não é colocar todos os modelos existentes, né, para poder a gente tentar encaixar esse fluido, mas sim mostrar aqueles que são mais usuais em campo, tá? Então a gente vai ter principalmente o fluido que é pseudoplástico e o fluido que é bingamiano, né? Que são essas as propriedades que vocês vão obter em campo, tá bom? E o que é que vai ser esse limite de escoamento, né? Então vocês já viram um pouco dessas definições lá em fluidos de perfuração, né, no módulo da professora Rosângela, mas falando um pouquinho mais aqui, o limite de escoamento vai ser justamente a tensão que eu preciso aplicar para iniciar o fluxo desse fluido, tá? Então imagina, por exemplo, que a gente tem uma situação de parada de circulação desse fluido, então ele vai ficar ali parado no poço, e daí esse fluido ele pode começar a formar uma rede interpartículas, tá? Como mostrada aqui, certo? Então, ele vai formar um material
com uma viscosidade bastante elevada em função dessas interações interpartícula e intermoleculares, de forma que, quando é preciso colocar o poço novamente, né, para circular o fluido, é necessário aplicar uma tensão suficiente para quebrar essas interações, tá? Então, esse é o limite do escoamento, né? Essa tensão que eu preciso aplicar nesse fluido para quebrar essas interações e assim permitir que o material escoe, tá? Então, aqui para deixar registrado para vocês um pouquinho desse efeito do limite de escoamento, né? Então, a gente vai ter que os materiais em repouso vão formar essas redes intermoleculares, interpartícula, né? Em função de forças atrativas. E essas forças vão dificultar a mudança de posição entre esses elementos, né? Então, a gente vai ter uma massa viscosa, né? Material muito viscoso, parecido com um sólido, né? Então, na hora que é aplicada uma força menor do que aquela para colocar o material para escoar, o material ele vai deformar elasticamente, de maneira semelhante ao que fosse uma mola, né? Já quando a gente consegue impor uma força maior, né, do que aquela necessária para romper essas interações, né? Então aquela estrutura vai entrar em colapso e o material vai voltar a fluir, tá bom? Então assim a gente tem esse limite de escoamento para esses fluidos de perfuração. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência do tempo no comportamento dos fluidos, tá? Então a gente pode ter materiais em que a viscosidade não seja alterada com o tempo, tá? Quando eu aplico uma taxa de cisalhamento constante, então a gente vai ter curvas desse tipo, né? Uma linha reta da viscosidade em função do tempo, mas a gente também pode ter materiais em que a viscosidade vai diminuindo com o tempo, tá? Quando eu aplico uma taxa de cisalhamento constante. Quando a gente tem esse comportamento, a gente chama esse fluido de fluido tixotrópico, tá? Por outro lado, quando essa viscosidade aumentar com o tempo, né, quando esse material é submetido a uma taxa de cisalhamento constante, a gente vai chamar esse fluido de fluido reopético, tá? Então, isso tudo vai acontecer em função de quebra ou de formação de interações, tá? Intermoleculares, interpartículas, tá bom? E aqui a gente vai ter o gráfico do que seria um fluido tixotrópico, tá? Em função do tempo. Então imagina que primeiro o material aqui no início estava em repouso e formou aquela estrutura gelificada, tá? Então eu aplico uma taxa de cisalhamento nesse sistema, uma taxa fixa, tá? O que vai acontecer se ele for tixotrópico? A viscosidade ela vai cair com o tempo, tá? Até que esse material ele vire uma solução, tá? Então ele fica nesse estado que a gente chama de sol, tá? E o que acontece se eu deixar esse material em repouso novamente? Se eu deixá-lo em repouso novamente, ele vai voltar a formar aquela estrutura gelificada e a viscosidade vai começar a aumentar novamente, tá? Então, ele vai sair aqui da estrutura gel, apliquei a taxa de cisalhamento constante, com o tempo a viscosidade ela vai caindo, né? Deixei o material novamente em repouso, o que vai acontecer? Aquela rede, né, interpartícula, intermolecular, vai voltar a ser formada e o material ele vai voltar para o estado gel, tá? Que é o que normalmente a gente pode encontrar nesses fluidos de perfuração, tá? Nessas operações em campo. Então, para os materiais tixotrópicos, né, a gente tem aqui alguns exemplos, né, como as suspensões de argila, né, parte de cimento. E aí, outros gráficos que a gente pode fazer para verificar esse comportamento tixotrópico são as curvas de fluxo e as curvas de viscosidade, né? Então, aqui, por exemplo, na curva de viscosidade, primeiro, a gente faz uma curva de aumento da taxa de cisalhamento, então a gente vai observar o material,
ele vai reduzindo a viscosidade, tá? E depois eu vou fazer a curva de volta, tá? Então eu vou diminuindo a taxa de cisalhamento, né? Então a viscosidade ela volta a aumentar. Mas percebam que as curvas elas não ficam sobrepostas, tá? E o fato delas não ficarem sobrepostas é o indicativo desse comportamento tixotrópico, tá? Então, quanto maior essa distância entre essas duas curvas, maior é o caráter tixotrópico do material, tá? E aí essa distância aqui a gente vai chamar de laço de esterese, tá bom? Da mesma forma aqui para a curva de fluxo, né? A curva de ida sempre vai ser superior à curva de volta, né? Quando a gente está reduzindo a taxa de cisalhamento, tá bom? E para o material reopédico, a gente vai ter o comportamento inverso, né? Então, quando eu submeto esse material a uma taxa de cisalhamento constante, o que vai acontecer com a viscosidade? A viscosidade, com o tempo, ela vai aumentando, tá? Até que, quando eu pego esse material e deixo ele em repouso, a viscosidade desse sistema começa a diminuir, tá bom? E aqui, nas curvas de fluxo e de viscosidade, a gente vai ter um comportamento inverso, né, àquele observado para os fluidos tixotrópicos, né? Então, aqui a gente tem as curvas de ida, ou seja, de aumento de taxa, sendo inferiores, né, estando abaixo das curvas de volta, em que a gente está diminuindo a taxa de cisalhamento, tá bom? Então, aqui o exemplo de um fluido tixotrópico, né? Então, a gente tem aqui a maionese, então percebam que curva de viscosidade aqui de ida, né, superior à curva de volta, né, aqui em vermelho, e da mesma forma as curvas de fluxo aqui em azul, a curva de ida, que é com o aumento da taxa de cisalhamento, superior à curva de volta, né? E aqui para o reopético, a gente vai ter comportamento inverso. Então, perceba aqui em verde a curva de viscosidade, em que a gente está aumentando a taxa. Ela está aqui abaixo da curva de volta, né? E aqui também comportamento semelhante para as curvas de fluxo, né? Em azul. Então, aqui a curva de ida, né? Inferior, né? Abaixo aqui dos valores da curva de volta, tá bom? Bom, e esse gráfico vai estimar para a gente a força que eu preciso aplicar, né, no caso de uma operação de parada, né, para fazer esse fluido voltar a escoar, caso ele apresente uma formação de uma estrutura gelificada, tá? Então, como que a gente pode fazer esse gráfico? Vejam só. Então, primeiro, eu vou pegar um fluido, né? Então, imagina, eu preparei esse fluido, deixei ele um tempo em repouso, então eu vou pegar a amostra desse fluido, vou colocar para cisalhar, tá? Então, vou deixar mais ou menos ali uns 5 minutos agitando para quebrar qualquer tipo de interação que tenha sido formada inicialmente, né? E aí, vou no viscosímetro e vou fazer as medidas, tá? Então, vou cisalhar o material em diferentes taxas, vou conseguir, assim, obter os valores de tensão e consigo obter esse gráfico aqui, né, de fluxo. A curva de fluxo, que é a tensão em função da taxa, tá? Então, perceba que aqui, né, nesse gráfico, a gente vai ter um fluido pseudoplástico, né, com limite de escoamento, né? Então, o pseudoplástico, ele vai ter essa curvatura, com essa barriguinha aqui para baixo, né? E a curva não está partindo do zero, então ele tem um limite de escoamento, tá? Então, aqui seria o valor inicial desse limite de escoamento do fluido, tá? Então, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse fluido, vou cisalhar novamente, né? Na maior taxa de cisalhamento disponível lá no viscosímetro, né? E depois eu vou deixar esse material em repouso, tá? Então, eu vou deixar, por exemplo, aqui por 10 minutos, tá? Depois de eu deixar esse material em repouso por 10 minutos, aí eu vou fazer a leitura, né? E aí eu vou ver que esse material apresentou já um limite de escoamento um pouquinho maior aqui nesse T1, tá bom?
Depois eu faço novamente uma nova medida, né? Cisalho o material novamente, deixo lá 1 minutinho cisalhando na maior taxa. Depois vou deixar ele em repouso em um tempo maior, né? Então, por exemplo, eu deixei aqui 20 minutos. E aí eu vou ter esse outro valor aqui de limite de escoamento, tá? Depois, novamente, cisalho o material completamente, né, para desfazer qualquer agregado, e depois vou deixar esse material em repouso por 30 minutos, né? E aí vou ter esse terceiro ponto aqui de limite de escoamento, tá? Então, a diferença entre esse limite de escoamento inicial, né, e o limite de escoamento que a gente tem depois de um tempo de repouso vai dar a indicação para a gente de que força que é preciso aplicar lá na bomba, né, para restaurar a fluidez desse fluido, tá bom? Então, assim a gente consegue estimar que força que eu preciso aplicar para quebrar essas interações. E aí, o que vai acontecer com essa estrutura com o tempo, né? Então, primeiro a gente tem um material totalmente cisalhado, né? Então, as partículas todas desagregadas. Com o tempo de repouso, a gente começa a ter a formação de aglomerados, né? Vai aumentando os aglomerados, dando mais tempo, a gente vai formar uma rede, uma estrutura gelificada, tá? Que vai ser responsável por aquele aumento no valor do limite de escoamento, tá bom? E se o material tiver essa capacidade de formar essa estrutura gelificada com o tempo de repouso, né, a gente consegue estimar através desse cálculo da força gel, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do limite de escoamento obtido inicialmente, né, que a gente vai chamar de limite de escoamento real, tá? E vai pegar o valor que a gente obteve, né? Por exemplo, ali, depois de 10 minutos de repouso, que a gente obteve aquele valor de limite de escoamento, e colocar aqui na expressão, tá? Então, isso vai dar uma ideia para a gente da força que a gente precisa aplicar para colocar o material de volta, né? Sob escoamento, tá? E aí vai dar uma indicação da força desse gel, né? Caso ele tenha, né? Então a gente precisa fazer essa determinação. Então vão ter géis que vão apresentar valores de limite de escoamento que vão aumentando progressivamente com o tempo, né? Então se eu deixar 10 minutos vai dar um valor X, se eu deixar 30 minutos pode ser que dê um valor 2x, né? Pode ser que a gente encontre materiais que não tenham força gel, que não tenham diferença nesse valor de limite de escoamento, né? Vão ter valores que vão ficar constantes com o tempo, né? Com 10 ou 30 minutos esse valor não vai alterar, tá? Então tudo isso a gente precisa fazer a medição para verificar a capacidade desse fluido, né? Em apresentar esse perfil, né, de força gel, tá bom? E aqui, para finalizar esse vídeo, eu coloquei algumas questões, né, só para a gente relembrar alguns conceitos, tá? Então, primeiro, qual a diferença entre fluidos newtonianos e não newtonianos, né? Então, a gente vai ter que os fluidos newtonianos apresentam uma viscosidade constante em função da taxa, né? Então, essa viscosidade não vai mudar com a taxa de cisalhamento. Já para os fluidos não newtonianos, a viscosidade vai depender da taxa de cisalhamento, né? Então, para todos, a gente vai ter uma relação entre tensão e taxa que vai ser dada, né, por aquela lei de Newton, né? Então, viscosidade vai ser igual a tensão sobre taxa de cisalhamento, né? Então, essa expressão é verdadeira para o newtoniano e para o não newtoniano, né? Quando a gente tem um fluido newtoniano, a gente chama essa viscosidade de viscosidade absoluta. Quando a gente tem um não newtoniano, a gente chama de viscosidade aparente, né? Por quê? Porque ela vai depender dessa taxa de cisalhamento, tá? Então, aqui na segunda questão, é pedido, né, para definir essa viscosidade aparente, né, que eu acabei adiantando um pouquinho na questão anterior, né? Então, a gente vai ter essa expressão, né, viscosidade vai ser tensão por taxa, né? Quando a gente está falando de um fluido que é não newtoniano, a gente chama essa viscosidade de viscosidade aparente, né? Então, coloca esse azinho aqui, né?
E aí a gente vai ser uma viscosidade que vai depender da taxa de cisalhamento, né? E aqui também eu deixei uma definiçãozinha para vocês, né, que é a viscosidade que o fluido teria se ele fosse newtoniano naquela condição de fluxo, né? Então, por isso que sempre que a gente está falando de viscosidade aparente, né, a gente tem que ter essa noção de qual é a taxa de cisalhamento que a gente está trabalhando, tá bom? Bom, e qual o efeito do cisalhamento em fluidos pseudoplásticos, né? Então, o que a gente viu? Se a gente tiver, por exemplo, placas, né, de argilas com o cisalhamento, esse material ele vai ser o que? Orientado na direção do fluxo, né? Se eu tiver cadeias poliméricas, essas cadeias vão ficar estiradas, né? E esse estiramento vai promover essa diminuição na viscosidade, né? Se eu tiver micelas, essas micelas acabam se achatando, né? E isso vai fazer com que a viscosidade caia, né? Se eu tiver agregados com cisalhamento, a gente vai ter a desagregação desse material, né? E aí a gente vai ter no meio partículas menores, né, o que vai resultar numa menor viscosidade, tá bom? Bom, e para finalizar, né, como a viscosidade vai variar em função da taxa de cisalhamento em fluidos pseudoplásticos, né? Então aqui a gente vai ter aquela curva que vai ter as 3 regiões, né? Então a gente vai ter aquela curva de viscosidade, né? Então aqui viscosidade em função de taxa de cisalhamento, que a gente tem uma curva semelhante a essa aqui, né? Então, a gente tem aqui em cima essa parte aqui, a primeira região, que é de baixas taxas de cisalhamento. Então, aqui a viscosidade, ela não vai depender da taxa. Por quê? Porque o movimento browniano dessas partículas, dessas moléculas, vai ser superior a uma tendência de orientação dessas moléculas pelo cisalhamento, tá? Já quando eu chego nessa região 2, em que a gente tem uma queda de viscosidade com o aumento da taxa, né? O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que essa força, né, do cisalhamento vai ser maior do que as forças do movimento browniano, tá? Então, o cisalhamento vai induzir a orientação das partículas ou dessas moléculas que estão no meio, tá? Promovendo assim a redução de viscosidade, né? Já aqui na terceira região, que a gente tem as maiores taxas de cisalhamento, aqui todas as partículas já foram orientadas na direção do fluxo, tá? Então não tem mais o que reduzir de viscosidade aqui. A viscosidade aqui já não vai depender mais dessa taxa de cisalhamento, tá? Tanto que aqui em cima, nessa primeira região, a gente vai chamar de primeiro platô newtoniano, tá? Nessa região 1. E na região 3, a gente vai chamar de segundo platô newtoniano, tá? Que a viscosidade aqui também não vai mais mudar com aumentos na taxa de cisalhamento, tá bom? Então, assim a gente termina o nosso segundo vídeo do módulo de Reologia e espero vocês no terceiro vídeo. Até lá!